Leitura do livro O Naufrágio das Civilizações, capítulo 6. A questão da unidade árabe iria ocupar o centro da cena nos anos em que se seguiram à chegada de Nasser. Convertido em herói supremo dos povos da região, ele fixou como objetivo reuni-los todos no mesmo estado, que deveria ir do oceano ao Golfo, abolindo assim as fronteiras delineadas pelos colonizadores. As multidões aplaudiram o projeto com entusiasmo. A temperatura aumentou alguns graus em fevereiro de 1958, quando os dirigentes sírios, cansados da estabilidade crônica que afetava seu país e conscientes da adesão maciça de seus cidadãos às teses do pan-arabismo, pediram aos rais do Egito que assumisse o poder em sua terra. Um Estado unitário foi programado sob o nome de República Árabe Unida, RAU, tendo o Egito como província meridional e a Síria como província setentrional. Em vários países da região, o nascimento da RAU foi acolhido pela população como uma onda de êxtase. A ideia de que a unidade árabe, considerada até então um sonho remoto, estivesse em vias de se realizar concretamente gerou uma corrente de esperança no Iraque do Iraque ao Iêmen, do Sudão ao Marrocos, em Beirute, como em diversas outras cidades libanesas. Manifestações de massa foram organizadas para exigir que o país se juntasse quanto antes a RAU, tornando-se a província ocidental. Eu preciso dizer que minha família materna, recém-fugida do Egito, com seu regime policialesco e nas suas nacionalizações punitivas para abrigar-se no Líbano, contemplava com horror a perspectiva de uma anexação do país à nova república nasseriana. A impressão era de estarem sendo perseguidos e caçados pelo próprio destino. Meu pai, por convicção pessoal e solidário aos sentimentos de minha mãe, estava inquieto e revoltado com o que se passava. Ele assinava na imprensa uma crônica diária de tom incisivo e sarcástico com grande sucesso de público. Gostava de escolher como alvo os atavismos de seus concidadãos e os díspares da vida política. Quando a RAU foi proclamada, soltou o verbo: quem tem a sorte de se chamar Egito não muda de nome. Nas maiores universidades do planeta há eminentes estudiosos que portam o título de egiptólogos. Deveremos agora chamá-los de rauólogos e pedir às grandes universidades que possuem departamentos de egiptologia para designá-las como rauologia? Muitos leitores riam à solta, outros não. Meu pai recebeu ameaças de morte. Todos os seus amigos o aconselhavam a sossegar a pena e abandonar a ideia de ser um ídolo das massas, por medo de que fosse agredido por algum fanático. De fato, os espíritos estavam fervendo, e a tensão crescia perigosamente. A disputa entre os pró e o anti-nasseristas iria, por sinal, degenerar-se numa verdadeira guerra civil, que foi breve, mas feroz e sangrenta, deixando milhares de vítimas como saldo. Eu tinha 9 anos e guardo uma lembrança nebulosa daquilo que é chamado na história do meu país natal como a Revolução de 58. Ficaram impressas em minha mente, sobretudo, as vozes do meu pai e minha mãe, mencionando acontecimentos trágicos, como o assassinato de um jornalista cristão favorável a Nasser, o incêndio por rebeldes da residência do primeiro-ministro, um dos raros políticos muçulmanos que ousava firmar posição contra o raiz do Egito. Recordo também que as escolas ficaram fechadas por 6 meses. Em 14 de julho daquele ano, no Iraque, uma revolução sangrenta derrubou a monarquia. Os membros da família real e os dirigentes favoráveis ao Ocidente foram massacrados nas ruas. Isso fez os Estados Unidos temerem que o Líbano fosse carregado pela torrente nacionalista de esquerda que varria o Oriente Árabe. Em 48 horas, suas tropas estavam a postos, vindas da frota mediterrânea e nas bases da Alemanha, ou trazidas da ponte aérea da Carolina do Norte. Nada menos que 14.000 homens integraram a operação. Eles protegeram o porto de Beirute, o aeroporto, as principais artérias urbanas e os prédios de governo. Os combates entre as facções locais se acalmaram em pouco tempo. Para acabar com a crise, um novo presidente foi eleito pelo parlamento com a bênção de Washington. Era o chefe do exército, general Fuad Shebab, descendente de uma família de príncipes que por muito tempo governara as montanhas libanesas sob domínio dos otomanos. Formado na escola militar de Saint-Cyr, admirador do modelo republicano francês, o general Shebab tinha, mais do que qualquer outro dirigente libanês, o senso de Estado e a vontade de construir uma nação.
Proclamou quanto antes que os eventos que haviam coberto o país de sangue não tinham nem vencedores nem vencidos, e lançou-se a um vasto esforço de reconciliação e ao projeto de dotar o país de instituições modernas. Uma das primeiras iniciativas foi um gesto simbólico importante que poderia ter produzido efeitos duradouros se o país e a região tivessem seguido outro rumo. Um encontro frente a frente com Nasser na fronteira sírio-libanesa, mais precisamente numa cabana situada sob a linha divisória que separa o Líbano da província setentrional da Hal. Nessa modesta construção retangular com paredes de chapa ondulada, muito mal aquecida, apesar das temperaturas invernais, o presidente de uma pequena nação frágil e dividida se dispôs a discutir de igual para igual com o homem mais poderoso e temido do mundo árabe e conseguiu alcançar uma espécie de compromisso histórico. Sherhab garantia que seu país não serviria nunca mais a base para os inimigos de Nasser. A Nasser prometia não falar mais em anexação do Líbano a Hal. Meus parentes não eram favoráveis a esse acordo. A crítica de sempre nas conversas familiares era de que o presidente libanês se alinhava a Nasser, transformando o nosso país em satélite da Hal. Em breve argumentaram que teríamos nossa imprensa silenciada e nossas empresas nacionalizadas, como aconteceu no Egito. Nenhum aspecto desses temores se justificava. Olhando em retrospecto, aquela reunião numa cabaninha na fronteira foi de fato um dos raros momentos em que o Líbano soube defender sua soberania de maneira inteligente e se proteger do alarido mortal que assolara a região. Na quarta de 28 de setembro de 1961, Damasco foi o palco de um novo golpe de Estado, dessa vez contra Nasser e a união da Síria com o Egito. Os golpistas acusavam o Reis de ter desprezado seu país, de tê-lo tratado como colônia ou uma presa de guerra, e de ter empobrecido seu povo. De fato, seu socialismo burocrático revelara-se para a economia síria tão maléfico como fora para a própria economia egípcia. Na minha família, a implosão da HAL foi recebida como alívio e mesmo alegria. Eu ouço até hoje os gritos de êxtase em torno de uma rádio transistorizado que difundia os comunicados e os cânticos patrióticos da Rádio Damasco, controlada pelos golpistas. Na crônica do dia seguinte, meu pai estampou seu